Olá, boa noite. Para algum momento pela frente que a gente esteja junto, bom dia, boa tarde, querida nação da Neurogastro. Hoje, mais uma vez, circuito de debates no ar. É uma grande honra estarmos todos juntos para mais esse grande encontro. Hoje temos uma missão. Vamos conectar todos vocês com um tema eletrizante. Vamos trazer de um lado a intolerância alimentar. Do outro, qual a interface com a microbiota, com as doenças funcionais? Como vamos abordar melhor o nosso paciente no seu dia a dia, no consultório, de forma prática? Como vamos pegar, compartilhar um pouco da experiência dessa mesa maravilhosa com todos vocês? É uma grande honra que o NAFAD, o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, recebe a todos na sua casa para mais esse grande encontro virtual. A APSEM, nossa grande apoiadora científica, agradece a todos vocês por estarmos juntos mais uma vez e para esse encontro teremos a grande maestra da microbiota, do intestino e da neurogastro do Brasil. Porque quando a gente fala só mestra, é muito pouco para tudo aquilo que ela realmente nos conduz, porque eu acho que ela consegue colocar-nos todos na mesma direção e colocar peças dentro desse tabuleiro para que nós tenhamos o melhor a cada momento de todo esse time. Querida professora Maida do Carmo, seja bem-vinda. Dê boa noite a todo nosso time. Boa noite a todos. Fábio, um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito suas palavras, sempre muito exageradas, de amigo, né? Então a gente sempre sabe do seu carinho e da amizade, mas estamos juntos aqui para fazer uma noite bem especial com esse grupo tão querido e competente que você escolheu para estar aqui hoje com a gente. Maravilha. Quando a gente fala de terapia diagnóstica, quando a gente fala de realmente tecnologia para esse diagnóstico, temos a grata honra de contar com todo o time nosso da Lácia que está aqui nos ajudando a cada dia nos nossos laboratórios da Neurogastro. Nossa gratidão à Federação Brasileira de Gastroenterologia por todo esse apoio que nos dá para essa juventude da Neurogastro, a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastro, cada uma que realmente nos incentiva, nos motiva e conecta todos os centros de motilidade de todo o Brasil para todos vocês. Hoje estaremos aqui representando o Ceará, a grande Eltia, aqui da Bahia, a Renata Age, no Rio de Janeiro, a Fátima, São Paulo, a querida Carla Granja, e representando Minas Gerais, o querido Bravin. Como a professora representa todo o Brasil, então a gente tem que falar professora de todos nós, é abraçada por todo esse Brasil. Querida professora, sem mais delongas, vamos compartilhar um pouco para a gente daqui a pouquinho, cada um desse time maravilhoso vai dar boa noite, vai conectar com todos vocês. Então, mais uma vez, boa noite a todos, de onde estiverem. Boa noite a todo o time aqui. Agradeço a ANAFAD mais uma vez, a APSEM, a LACER, a todos, né, que proporcionam essa educação médica continuada maravilhosa aí para todos nós, da gastroenterologia e da motilidade em especial. Então, nós vamos falar das interfaces, né, dessa coisa da intolerância alimentar, do microbioma, das doenças funcionais, o quanto isso tem impactado aí a nossa vida, o quanto os novos conhecimentos estão deixando a gente realmente muito além do que sabíamos há muito pouco tempo. Então, esses são os conflitos. Estamos aqui hoje numa reunião do NAFAD e, para isso, eu acho que um caso clínico ilustra bem o alimento, o eixo cérebro-intestino, as doenças do eixo cérebro-intestino, e vão falar de uma paciente feminina, 35 anos, casada, aqui de Belo Horizonte, fisioterapeuta, e a queixa, dor, gases, distensão e diarreia. Bom, uma queixa ampla, e o que ela completava e falava para nós: tudo que come piora. Isso todo dia a gente tem, né? Não posso comer nada, tudo realmente me faz mal. Então, é uma paciente que há 3, 4 anos tem dor e distensão, flatulência que piora no final do dia, irregularidade intestinal com período de diarreia. Essa diarreia era várias vezes ao dia,
às vezes com resto alimentar, Bristol 5, 6, não chegava a ser completamente líquida, por isso não tinha o Bristol 7, alternando com períodos em que ela fica com o intestino mais regular. Raramente ela evacuou, teve dor ou foi despertada à noite para qualquer sintoma, então ela não tem realmente sintomas noturnos e nem emagrecimento. Ela piora com uma série de alimentos, ela lista esses alimentos, inclusive álcool, condimentos, frituras, feijão, e quando ela consegue fazer uma dieta muito rigorosa, ela sente-se um pouco melhor. Também ela piora nos períodos pré-menstruais e nos períodos de maior estresse. Essa paciente, ela está se mantendo sem glúten e sem lactose, por orientação da sua nutricionista, tem mantido uns sintomas, principalmente a diarreia, um pouquinho mais esporádica, porém mantendo a flatulência e a distensão abdominal, motivo da consulta atual. E o que ela disse, além da história dela propriamente dita, a história pregressa, uma enxaqueca desde a adolescência, mas melhora com analgésicos comuns. Ela é casada, nunca engravidou, usa anticoncepcional, nenhuma história familiar importante, a não ser a irmã, com uma doença celíaca. O pai tem refluxo, mas é dislipidêmico, e a mãe também diabética e obesa, mas nada que chamasse tanta atenção, a não ser a irmã celíaca. Exames repetidos, vários. Ela tem 38 anos e desde os 34, 33 faz exames. Eu a vi muito recentemente, mas veio com vários exames normais, como a gente pode ver aí na tela, nenhuma alteração, inclusive testes do glúten, fez o transglutaminase tecidual negativo, tem um teste da lactose negativo, sem sintomas durante o exame, naquele dia que ela colheu o sangue, 5 amostras de fezes negativas e uma calprotectina fecal de 18. Esses foram os últimos, embora ela tivesse feito, inclusive, exames de, por exemplo, hemograma tinha vários, provas hepáticas, e mesmo a calprotectina ela tinha repetido, a outra era 52. Normal. E há 2 anos atrás, ela procurou um gastroenterologista e fez vários exames, que a gente destaca o ultrassom, que foi normal, endoscopia também, fizeram biópsias do duodeno, acho que foi bem indicado, ela tem uma irmã celíaca, embora os testes negativos, mas tinha uma história muito rica, né, de sintomas, então o médico colega pediu as biópsias do duodeno e foram normais, e a colono, ela só fez uma biópsia do ilho e do reto. É diferente, né, de fazer biópsias seriadas, mas ela tinha uma colono absolutamente normal. Então, esses exames normais, e ela veio com o exame físico também absolutamente normal, sem perda de peso, dados gerais muito bons, e o abdômen também sem alterações. Ela já fez uso de vários medicamentos, o diagnóstico é de síndrome do intestino irritável, intolerância alimentar, a nutricionista disse a ela que ela tem uma hipersensibilidade alimentar, ela usa agora atualmente só sob demanda, iosina para dor, simeticona para gases, loperamida para diarreia, mas só se necessário. Ela já fez a dieta low FODMAP por 2 vezes, com melhora principalmente da distensão e da diarreia, mas realmente a adaptação à dieta foi difícil, como a gente sabe, e ela não sustentou-se com essa dieta, mas também a melhora, ela fala que foi discreta. Ela já foi medicada com antiespasmódicos, probióticos, antidepressivos, mas não se sente bem com o uso contínuo de medicamentos e, a despeito de estar muito mal, prefere manter sob demanda com os medicamentos de acordo com seus sintomas, dor, distensão, diarreia, e evitando alguns alimentos, neste momento sem glúten e sem lactose. E ela chegou nos dizendo que veio à consulta para saber o que realmente tem e quer uma solução definitiva para o problema digestivo. Essas foram palavras dela que eu agora destaco, né? Porque realmente é difícil, né? A gente poder resolver da forma que ela quer, dar uma solução assim para essa paciente. Vamos em frente. Bom, tudo que come piora, dor, gases, distensão e diarreia. O diagnóstico
é de síndrome do intestino irritável, intolerância ou hipersensibilidade alimentar. Concordam com esse diagnóstico? Sim ou não? Fábio, como é que você quer fazer, Fábio? Vamos dar as boas-vindas a todos que está. Carla, boa noite. Bravin, dê boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, professora, mais uma Carlinhos, vez. prazer te Muito ver. obrigada. Prazer Uma enorme. honra estar aqui com todos vocês, com os amigos, né? Nessa família NAFAD aqui, completa hoje. E bem-vindos aí os colegas que estão conosco aqui na audiência. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Aqueles que estão na audiência, que queiram compartilhar conosco, escrevam sim ou não lá no chat do lado direito. Também alguns que queiram compartilhar conosco ao longo de todos esses anos, nós construímos um canal da Neurogastro. O QR Code está logo do lado, vocês podem apontar rapidinho esse QR Code, vocês vão em algum momento cair diretamente no nosso canal. São quase 400 vídeos, o qual a professora nos ajudou a construir essa grande Nafadflix, como Carlinha fala. Querido Bravin, vamos começar por você. O que você acha de um caso clínico que é do dia a dia, você que é apaixonado por esse tema? Sua primeira impressão. Você concorda com o diagnóstico que o colega colocou previamente e trouxe para a professora? Boa noite. Estar de cadeira cativa aqui, mais uma vez com a professora, dando esse show, é sempre bom, é muito aprendizado e exige muita atenção, né? E sempre casos recheados de detalhes. Eu sei o tipo de paciente que chega para a professora aqui em Belo Horizonte, inclusive os meus, que são muitas vezes refratários, e realmente traz essa pergunta. Doutor, o que que eu tenho? E eu quero uma solução definitiva, né? E a gente sabe que é um paciente caro, é um paciente que é invadido, é um paciente que precisa de muita atenção, que a emoção, a gente sabe que ela, ela penetra, né, em todas as situações da, dos distúrbios da interação cérebro-intestino, né? A gente tem que acostumar com essa nomenclatura nova. E é isso. Na verdade, é sempre a principal hipótese, né? Que a gente sabe que a sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico da síndrome do intestino irritável, ela é altíssima num perfil de paciente como esse, né? Mais de 6 meses de sintomas, um paciente sem sinais de alarme, né? Exame físico normal, né? No nosso meio aí, importância de se abordar as parasitoses, especialmente em algumas áreas do Brasil, mas isso aí faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que a primeira hipótese é sempre essa, né? Obviamente, os pacientes refratários e os pacientes que solicitam um aprofundamento, ele acaba precisando de exames, até para dar uma certa segurança, né? Infelizmente, a gente às vezes precisa escutar o paciente, aprofundar, e até estar mais seguro, né? E é isso. Por enquanto, não vejo não teria nenhuma crítica a fazer até esse momento. Entretanto, em casos similares, eu iria realmente solicitar essa colonoscopia, se normal, com múltiplas biópsias. É a única sugestão que eu poderia dar num pedido para o endoscopista que fosse fazer a a colonoscopia dessa paciente, nada mais. Muito obrigado, Fábio. Pode Obrigada, seguir, Pro. Maurício. Obrigada, Maurício. Perfeitos comentários. Pro tá no mudo, Pro.
Tá no mudo. Só tirar do mudo. Pronto. Fábio, Pronto. Perfeito. eu não Só, coloquei no mudo, não. Alguém me mutou, Fábio. tô falando. Só coloca Bom, na apresentação, modo apresentação. Aí. Perfeito. Pronto. isso. Perfeito, Maurício, isso que eu dizia que estava mutada. Muito obrigado, seus comentários sempre enriquecem, sua experiência é grande. E é isso, né? Diante de um paciente jovem, 30 e poucos anos, sem sinais de alarme, como já foi dito, um quadro mais ou menos, muito incômodo, muitos sintomas, mas mais ou menos estável, não desenvolveu nenhuma anemia, emagrecimento, sintomas mais preocupantes. Então, sempre pergunta: orgânica, funcional, história clínica fundamental, exame físico, a questão do bloating, da distensão e especialmente a relação não só dos sintomas com os alimentos, trigos, lácteos, frutose, fibras, açúcar, enfim, com toda a dieta, fazer um histórico alimentar e a relação com os fatores emocionais, que também é, é fundamental. Mas não existe um guideline validado para falar, olha, eu vou fazer isso e isso. Por isso, o desafio, né? Cada paciente que nos chega é um desafio, cada um já vem com a sua história, muitas vezes como essa, com todos os exames praticamente, ou com muitos exames realizados. Então, é isso, o espectro das doenças funcionais, considerando que ela tem uma doença da conexão do eixo cérebro-intestino, chamada doenças funcionais, Maurício salientou bem, consenso de Roma 5 nem vai chamar mais de funcional. Roma 4, quem tem o livro, está lá, doenças funcionais, doenças de desregulação do eixo cérebro-intestino. Roma 5, a capa já nos traz só tirar o funcional. Então, nós temos que começar a acostumar realmente a falar diferente, mas, por enquanto, para a gente ser entendido melhor o espectro das doenças funcionais que podem, como nessa paciente, ela tem bloating, ela tem extensão, ela tem diarreia e ela tem dor, sugerindo, de fato, que ela preenche os critérios de Roma 4. Preenche, ela tem dor, ela tem distensão, tem mais de 6 meses, mais de uma vez por semana, o que predomina, no caso dela, o subtipo que ela predomina é a diarreia, ou seja, mais de 25% das evacuações no tipo 6 e 7, 5 e 6 da escala de Bristol, que aqui a gente vê ao lado esquerdo, mostrando então um padrão predominantemente diarreico. Lembra que ela ficava alguns dias com o intestino normal, ela não alternava com constipação, por isso a gente não fala forma mista, é uma forma com diarreia. Porque se ela faz tipo 2 ou 1, eventualmente, aí sim ela teria essa forma aqui em azul claro, né? De forma mista, mas predominando, então, aqui o vermelho, a forma com diarreia. Então, até agora, ela preenche critério, poderia sim, o diagnóstico que eles fizeram foi um diagnóstico que fala que ela tem intestino irritável, mas muitas condições metidas, a gente sabe desse desafio na prática, né? O paciente tem distensão, tem bloating, de repente tem dor porque incomoda, tem supercrescimento, tem intolerância alimentar. Alguns pacientes, como aqui mostra, pode ter um pouquinho de cada coisa, mas como que a gente vai fazer essa abordagem nesse paciente? Então, ela preenche critério de Roma? Preenche. O diagnóstico de intestino irritável não está errado, feito pelo gastroenterologista que a conduziu até agora. Distensão, bloating, faz parte da intestino irritável. Geralmente, quando é a síndrome da distensão e bloating, em geral não tem dor, então o paciente vai queixar muito mais dessa distensão, desse desconforto, seja só sensação subjetiva ou real, que é de fato a distensão, mas ela tinha dor abdominal. Então, quando tem dor e distensão, em geral, classifica-se sim como síndrome do intestino irritável, pelo menos nesse primeiro momento. Então, paciente, dor, gases, distensão, tudo que come faz mal. Já comentamos, então acho que a gente pode até passar por essa, né, Fábio? Não Sim. tem sinais de alarme, ela de fato não tem sinais de alarme. Então, diante de uma paciente que você está com uma diarreia crônica, no caso, uma diarreia, mas ela tem dor abdominal. Então, diarreia, eu vou raciocinar que ela tem uma doença funcional. Tem dor, é síndrome do intestino irritável, ou forma mista,
ou forma com diarreia, no caso, consideramos que ela tem com diarreia. Diagnósticos diferenciais ali em vermelho, doença celíaca, que ela fez os marcadores, fez biópsia de duodeno, parasitoses, como o Maurício chamou atenção, intolerâncias ou hipersensibilidade alimentar e o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Fúngico, outros supercrescimentos de outros micro-organismos, mas isso, claro, é uma ideia. Tem mais coisa por aí, mas pelo menos a gente fica nesse primeiro momento com esses diagnósticos diferenciais. Solicitaria, Fábio, mais exame para essa paciente? Já tem colono, endoscopia, ultrassom, de sangue ela tem todos praticamente, teste da lactose, calprotectina e testes do glúten. Eltia, seja bem-vinda, Eltia. Mais uma das nossas instrutoras, das líderes do NAFAD, representa toda essa parte amável do Nordeste, que é Ceará. Seja bem-vinda, boa noite, minha criança, querida irmã. Boa noite a todos aqui. Professor, um grande prazer, uma grande honra estar aqui compartilhando isso tudo com a senhora. E, bom, nós estamos diante aí de um desafio que é muito comum no nosso dia a dia de consultório. Vimos para pacientes jovens, sem sinais de alarme, com dor, gases de extensão, diarreia, diz que essa coisa aí, tudo que come piora. Então, tem muita coisa interligada. Esse intestino irritável? Sim, parece que sim, realmente. Nós temos todos os critérios aí de Roma 4 que foram preenchidos, já foi discorrido aqui, né? Tem uma intolerância alimentar? Será que tem mesmo? Né? A gente viu lactose foi negativo, não tem testes positivos para celíaca, né? Mas não tem como a gente descartar que ela não tenha totalmente muito uma intolerância alimentar. Então, acho que aí, dizer de tudo que come piora, é tudo que come mesmo, né? Acho que a questão da importância da gente ter também um diário alimentar, de estar reforçando, a gente ver se tem algum grupo alimentar comum que possa nos levar, nos suspeitar a ter uma intolerância alimentar, né? Mas a intolerância não tira o diagnóstico de intestino irritável, o intestino irritável não tira o diagnóstico de tolerância, assim como o síndrome do crescimento do supercrescimento bacteriano também não tiraria isso. Eu acho que para essa paciente em que a gente não está tendo assim, uma melhora tão significativa, ela ainda fica incomodada, eu acho que um teste respiratório para pesquisar SIBO seria interessante nesse caso, né? Até para a gente ver se não tem esse quadro associado, aí a gente fazer o tratamento e ver como seria a resposta dela. Perfeito, perfeito, muito bem comentado, isso mesmo.